Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre a existência de personagens LGBTQIA+, nas histórias deveria ou não ser avisada na sinopse. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. E pessoal, eu vou avisando que esse podcast tem LGBTQIA+, falando, tem negro falando, tem nordestino falando, tem gordo falando, tem PCD falando, é só procurar no feed. Aqui tem tudo quanto é tipo de gente, falando sobre todos os tipos mais diversos de livros. E se você não está confortável com isso, sinto muito. A Lei da Liberdade de Expressão nos protege. E esse programa vai ser um daqueles centralizados em representação LGBTQIA+. É bom para nós, produtores, que nós aprendemos muito quando fazemos esse tipo de tema. E também é bom para vocês, porque vocês pegam muitas recomendações de livros nesses tipos de episódios. Também é bom, por outro lado, porque vocês parecem gostar muito desse tipo de categoria entre os nossos temas, porque boa parte dos episódios que estão nos rankings de mais ouvidos, desde o dia que a gente começou, eles passam de 50 pessoas que ouviram. Então, assim, agradeço a audiência de todos vocês, de todas vocês, e eu espero que vocês gostem também e recomendem bastante esse episódio de hoje. A abordagem que eu vou usar hoje aqui é debater de forma extensiva sobre alguns relatos que nós lemos durante semanas atrás no Book Twitter de escritores que receberam mensagens onde, em resumo, alguns leitores diziam, abre aspas, eu não gosto desse estilo de livro LGBTQ. Você deveria ter avisado na sinopse. Fique atenta, ou começará a perder leitores. Fecha aspas. Abre aspas de novo para outra fase. A minha religião não aprova esse tipo de coisa. Me perdoe, mas não vou continuar essa leitura. Você deveria ter avisado na sinopse, ou deixar isso claro na divulgação. Fecha aspas. E em razão desses relatos, muitos autores estão revoltados, e com razão, e também estão tristes com essa situação. E os iniciantes nem sabem como reagir a isso. Portanto, eu juntei um time de pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, que possuem um lugar de fala nessa história toda, para me ajudar a falar sobre esse assunto. Então, eu vou pedir que eles se apresentem. Oi, gente, eu sou o Leblon Carter, eu sou um escritor paulista, né? Eu escrevo livros com protagonismo LGBTQIA+, vai desde o gênero de horror, fantasia, romance. Eu sou um escritor independente, eu atualmente estou fazendo pós-graduação em comunicação e marketing, né? E eu tenho os meus livros na Amazon, o formato e-book. Então, se vocês quiserem me encontrar lá na Amazon, é só vocês digitarem Leblon Carter, que vai aparecer todos os meus livros. Eu também tenho um podcast onde eu falo sobre literatura, né? Os episódios variam de 15 a 20 minutos, então é uma coisa bem rapidinha. Então, se você quiser escutar um pouco mais sobre literatura independente, literatura nacional, é só vocês pesquisarem Elecast lá no Spotify, que vocês vão entrar direto no meu podcast. Oi pessoal, eu sou a Thay, eu sou host do Resenha Lésbica, que é um bookstagram que fala sobre literatura sáfica, lésbica, independente e nacional. Esse Instagram existe há mais ou menos 2 anos. Eu sou formada em Relações Públicas e eu também sou autora, mas eu estou sempre buscando divulgar as pessoas que estão começando, estou resenhando livro e o meu foco é sempre estar ajudando as meninas que estão realmente começando. E se você chegou até aqui para a audiência de uma dessas pessoas e não conhece a minha voz, oi, eu sou a Rai,
Eu sou host desse podcast há quase 3 anos, sou do Rio de Janeiro, sou autora independente de horror, terror e fantasia. Se prepara, porque esse episódio vai ser longo. Bom, pessoal, na segunda-feira, como vocês que são ouvintes regulares sabem, eu tenho esse costume de abrir as semanas dos nossos trabalhos aqui com uma pergunta para o nosso público de seguidores e deixar que eles falem sobre o tema da semana. E a partir disso nós vamos desenvolver se concordamos com eles ou não e o que podemos acrescentar às nossas visões em cima do que eles disseram. E nesse processo nós vamos acabar recomendando alguns livros, então preparem um bloquinho de anotações de vocês e bora lá. A jornalista e escritora Letícia Dias, que escreve muitos livros com protagonismo bissexual, mandou para nós o seguinte depoimento sobre o assunto. Em primeiro lugar, livro LGBT não é um gênero literário, e nem um estilo. Apenas uma característica do enredo ou dos personagens, e mesmo que a sexualidade do protagonista seja o aspecto importante da trama, tratando de descoberta, aceitação e outras questões, isso não faz com que o livro esteja numa categoria à parte. Não torna diferente de romance romântico com personagens héteros, se a essência desse tipo de livro é tratar de uma história de amor. Assim, sinalizar que um livro tem personagem LGBTQIA+, tem mais a ver com direcionar para o público que busca ativamente por esse tipo de história, e mesmo assim, um livro pode ter o personagem simplesmente vivendo a vida dele, e esse personagem pode casualmente ser LGBT, sem que a trama gire em torno disso. Então, se uma pessoa se incomoda tanto que um livro tenha personagens LGBTQIA+, esse incômodo não vem de fatores intrínsecos ao livro, ao enredo ou à construção da trama. Vem de algo externo que, por mais justificativas que a pessoa tente dar, é o próprio preconceito dela. Letícia, valeu pela resposta. Da minha parte, eu devo dizer que concordo contigo. Agora, eu não tenho o menor lugar de fala para discutir essa história, porque eu sou hétero, mas os gêneros que eu costumo escrever, que estão inclusos na categoria ficção especulativa, eles, na maioria das vezes, não tratam sobre descoberta, sobre aceitação e essas outras coisas que a Letícia citou. Mas quando eu escolhi fazer um primeiro personagem bissexual, que é também um homem negro, foi o Andy, no meu livro Maestro, eu resolvi tratar sobre o fato dele ser bissexual, primeiro de uma forma intrínseca, dentro do texto, dentro dos diálogos que ele tinha com o protagonista, dentro da forma como ele vivia a vida dele, dentro da composição do livro. E bem depois, lá pro meio da história, quando muita coisa já aconteceu, quando eles estão se preparando para a guerra, basicamente, dentro do livro, tem um diálogo dele com o pai dele, onde ele relembra sobre a primeira vez que ele sofreu qual é a palavra que eu vou usar? Um ataque bifóbico dentro de casa, da parte do próprio pai dele. E lá, quase chegando no final da primeira parte do livro, o público descobre sobre o ex-namorado dele, que também fez algo horrível para ir reacionando a isso. Mas o Andy não é o protagonista. O Andy é um dos protagonistas. Tanto é que quando eu fiz esse livro, quando eu fiz o material de divulgação dele para o lançamento dele no Wattpad, eu foquei a história toda no protagonista principal, que é o Ulisses. E quase não falei sobre o Andy. Também porque é um livro de suspense, então eu precisava deixar alguma coisa escondida dentro do livro. Mas quando o protagonismo LGBT está envolvido, que é o que vai acontecer com alguns dos meus personagens no futuro, eu creio que seja importante, sim, que o autor enfatize no processo de divulgação o que está vindo. Porque isso não é importante somente para atrair o tipo de público certo.
Mas é importante também para saber se o autor está tratando do tema com segurança e propriedade sobre o que ele pretende abordar dentro do livro. E é isso, eu passo a palavra para o Leblon. Oi, gente. Então, na minha opinião, né, como um homem gay, escritor, é muito complicado isso de falar na sinopse ou não, né, que os personagens são LGBTs, mas é que assim, quando eu vou escrever um livro, e quem me acompanha, quem me segue, sabe que independente do gênero que eu vou escrever um livro, seja fantasia, romance, horror, vão ter personagens LGBTs. Isso é nítido, isso é óbvio. É impossível escrever uma história, mesmo que o protagonista seja hétero, que não tenha personagens LGBTs. Para mim, não cabe, né? É a minha maneira de trabalhar, é a maneira como eu expresso a minha arte, enfim. Então é impossível alguém ler algum livro meu e falar que não estava esperando um determinado tipo de temática, porque sempre vai ter. Mas no caso, por exemplo, de uma autora ou um autor que é heterossexual e sempre escreveu livros focados nesse nicho, né, de romances heterossexuais, quando eles vão abordar um pouco mais da temática LGBT dentro das suas histórias, seja com protagonismo ou não, dependendo do público dele, pode até chocar um pouco, sabe? A pessoa começa a ler o seu livro, não esperava aquilo, mas tudo bem, ela segue porque entende que faz parte da narrativa, vê como algo normal, que tem que ser visto como sempre, e segue a vida. Agora, é muito complicado para esse tipo de autor, né, que está explorando mais a temática LGBT nas suas histórias, precisar especificar na sinopse que determinado personagem é LGBT ou não. Porque às vezes o próprio personagem está se descobrindo, está se entendendo, então faz parte de toda a trama. E se você colocar na sinopse, vai acabar sendo um spoiler. E muita gente não gosta de spoiler. E muita gente também, né, muito leitor, eu já vi muito leitor mesmo, falar que não gosta de ler a sinopse. Lê o título, vê assim mais ou menos a temática, sobre o que é, vê a capa e começa a ler. Então, também, às vezes, colocar na sinopse não surte muito efeito. Agora, uma coisa que para mim seria incabível é colocar personagens LGBTs como aviso de gatilho, que eu já vi algumas pessoas comentando, né? Ai, porque tem que colocar que tem personagens LGBTs, lésbicas, gays, enfim, como aviso de gatilhos, porque esses avisos geralmente são coisas que são, de certa forma, prejudiciais a um tipo de pessoa. Então, gatilho de depressão, porque a depressão afeta muitas pessoas, então se determinada pessoa lê sobre depressão, ela pode acabar se sentindo mal. Então, eu não acho viável você colocar pessoas LGBTs como gatilho, porque pessoas LGBTs não vão causar gatilho em ninguém. Eu acho que isso é muito sem noção. O que pode é surgir um certo desconforto da pessoa, né, que não tem essa vivência, que não convive com pessoas LGBTs, né, que não entende muito o tema, mas é algo natural, gente, faz parte da sociedade e você tem que lidar com isso. Uma coisa que também é bem negativa é alguém que começa a ler o livro, né? Tá lendo ali, tá gostando da narrativa, vê que tem personagens LGBTs, ou que o personagem principal tá se entendendo LGBT, e fala que não quer mais ler, que para a leitura, que vai abandonar. É muito complicado, porque tem realmente pessoas que não gostam de pessoas LGBTs, então para elas é incapível ler qualquer narrativa com esse tipo de personagem, e tem pessoas também que não têm essa afinidade, né, que não apoia a causa, isso e aquilo, mas para ela tudo bem, ela vai continuar na narrativa do livro de certa forma normal, e para ela vai ser um aprendizado ou não. Esse tipo de pessoa que está começando a ler sobre personagens LGBT, sobre narrativas, sobre esse tema, é uma coisa muito delicada, porque a gente também precisa respeitar o tempo de cada um, né? Como foi citado, o Brasil é um país de liberdade de expressão, né? Então, se a pessoa quer ler o livro ou não quer, é uma escolha dela. Então, se ela vai continuar lendo o livro com personagens LGBTs, e ela vai falar, eu não conheço, eu quero aprender um pouco mais, isso e aquilo, tudo bem. Mas tudo bem também se a pessoa estiver lendo o livro e falar, não quero mais ler porque não é algo que eu goste, não é algo que eu concorde. Isso é claramente preconceito. Sinceramente, eu acho que o próprio autore, tem que se perguntar: esse tipo de leitor te interessa? Um tipo de leitor que tem um preconceito com qualquer personagem que tenha uma orientação sexual que não seja heteronormativa? Porque é uma problematização que
é muito além da sinopse. Não é, não, esse livro tá sublocado na área LGBT, porque isso aconteceu com uma autora, é lésbica, e ela, por ela ter uma capa que não traz nenhum informe, nada disso, as pessoas foram para cima dela falando que o livro dela deveria avisar. E detalhe, era o segundo livro da série. Então, assim, a pessoa claramente não leu a sinopse, que se tivesse lido a sinopse teria reparado que são 2 mulheres na sinopse, e a pessoa não leu o primeiro livro. Então, assim, francamente, a pessoa não leu. Ela não leu nem a sinopse. Ela começou a ler o livro, ela foi lá e ela reclamou. Então, eu acho que a gente chega num ponto que esse público é o seu público? É um público que você quer para você? Essa avaliação vai mudar a sua vida enquanto autora, enquanto autor ou não? Porque, na minha opinião, eu, enquanto autora, eu quero mais essa gente longe da minha vida. Mas fica a questão de cada um. E é isso, sabe? Livros LGBTQIA+, não são um gênero. Você escreve fantasia, terror, romance, você tem. Recomenda-se Andar Acompanhada da Thalita, que é um livro de suspense. Na verdade, é um domestic noir. Fala sobre uma serial killer que ela ser lésbica é um ponto. O livro é incrível, eu só não tenho o que falar daquele livro. Você tem os livros da Adriana Silva, a série Dualidade, que a Adriana tem uma série de policiais, psicopatas, que tem uma trama maravilhosa, que são 4 livros, e elas serem lésbicas é um detalhe, porque é a sexualidade delas, sabe? Inclusive tem uma narcotraficante também, muito interessante. E eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço. Eu estou falando enquanto lésbica porque são os livros que eu leio, são os livros que eu resenho, são os livros que eu escrevo. Então, eu acredito que a gente tem que estar em todos os espaços. Eu quero escrever um livro clichê. Escreva um livro clichê. Eu quero escrever um livro de terror. Escreva. Sabe? A gente não precisa estar se rotulando desse jeito. Ninguém para perguntar se um livro é hétero. Se o personagem do livro tá lá, tem centenas de milhões de livros de engravidando o CEO, mãe do CEO, filha do CEO, sei lá do que do CEO. E ninguém tá problematizando todas as problemáticas que esses livros podem ter. Então, a @Luísa Leituras respondeu em depoimento pra gente sobre esse assunto que ela entende que a pessoa que usa essa ideia de que LGBT na literatura ou em outras mídias é estética, ou pior, um gênero e não uma vivência normal que pode e deve ser retratada em qualquer gênero, usa dessa ideia para encobrir o verdadeiro problema, em que é a LGBTfobia, de querer escolher não conviver com LGBTs. Digo conviver porque para mim não se trata só de não, para ela no caso, não se trata só de não querer consumir aquele conteúdo, mas sim de usar desculpas para não conviver com o diferente. Pior ainda, ela acrescenta, quando falam que se deve avisar que tem personagens LGBTs, porque parece que ser LGBT é um gatilho. Uma coisa é sinalizar que um romance LGBT é para atrair o público-alvo. Outra coisa é precisar avisar isso em todos os gêneros. Sim, Luísa, sim. Avisar sobre isso no tópico de gatilho é uma burrice gigantesca que seja pedido. É uma incoerência atroz. Porque eu, como pessoa que escreve várias notas de autores para os inícios dos meus livros por conta dos gatilhos e das coisas explícitas que eles envolvem, muito por causa dos gêneros que eu escrevo também, por causa do gore, da presença de cenas violentas, etc., eu não me sentiria confortável colocando esse tipo de, abre aspas, aviso, fecha aspas, dentro das minhas notas de autora, porque teria o mesmo valor para mim de avisar que tem negros na minha história, que sempre são encabeçadas por pessoas nesses papéis muito importantes, quando não são protagonistas. Ou avisar que tem pessoas com deficiências nas minhas histórias. E isso para mim seria incoerente e ridículo.
E as pessoas têm realmente que aprender a conviver com eles diferentes, se acostumar com a literatura que incomoda eles e os faz aprender a partir desse incômodo. Então, é basicamente isso. E antes de eu passar para os convidados, eu vou ler o último depoimento de hoje da autora Vanessa Freitas, que é a minha conterrânea, que é daqui do Rio de Janeiro. Ela escreve livros sáficos, e só o último dela, que é O Corpo na Cozinha, que tem uma capa que dá a entender que é um livro sáfico, porque o primeiro, que é o nome dela é Sofia, não tem nada que denote isso. Só lendo a sinopse mesmo e prestando atenção na divulgação que ela fez, que dá pra saber. E foi sobre isso a fala dela no fim das contas, porque ela respondeu assim, abre aspas, olha, uma coisa são livros de romances em que dá pra deixar bem claro que o gênero e a sexualidade do casal principal já na sinopse. E outra bem diferente são livros com tramas que não giram em torno da sexualidade nem de nenhum dos personagens. Como avisar nesses casos? Colocar um rótulo, atenção, alerta de personagens LGBT. Não faz sentido nenhum. Muitas vezes isso acaba sendo um mero detalhe. Por que alguém se incomodaria com esse mero detalhe? Como a Thay falou na fala dela anteriormente. Na minha opinião, são pessoas LGBTfóbicas. Obrigada pelo seu depoimento, Vanessa. Boa sorte no prosseguimento do seu lançamento. E, cara, realmente, é isso. Não tem outra razão para uma pessoa se incomodar com o fato da presença de uma sexualidade não heteronormativa, de um modo de vida não heteronormativo, estando presente em um livro, uma série ou um filme, se não for pelo próprio preconceito manifestado da pessoa através desse tipo de reclamação. E as pessoas têm que começar a se responsabilizar pelo tipo de leitura que elas pegam. Acostume-se a ler a sinopse dos livros que vocês compram, porque vocês só estão ferindo a si mesmas e as próprias vidas, que vocês não querem se misturar com a gente, né? Vocês não querem se misturar com quem tem uma vida diferente de vocês, não tem uma vida hétero cis branca. Então, vocês mesmos se responsabilizem em procurar o tipo de livro que vocês querem, da forma que vocês querem, porque tem gente produzindo pra vocês. Porque, infelizmente, tem gente bosta igual vocês no mundo. Enfim, eu passo a falar pro Lebron e depois eu vou encerrar. Bom, falando sobre livros, né, terem avisos sobre personagens LGBTs, eu tenho o seguinte pensamento. Às vezes, uma história, ela não é focada na sexualidade do personagem. Por exemplo, livros de fantasia quase nunca são focados unicamente na sexualidade do personagem. É uma coisa que vai acontecendo com o tempo, né? Mas toda a trama gira em volta, principalmente da magia, da ação, daquele universo fantástico. Então a sexualidade é uma coisa de segundo até terceiro plano na história. Então é complicado, em um livro como esse, o leitor exigir que, eu quero que você explique ou fale que no livro vai ter personagens LGBTs, que o vilão vai ser gay, ou que a mocinha é lésbica, né, enfim. Porque às vezes não é nem necessário. É uma coisa que, tanto na história quanto na narrativa, né, do próprio personagem, é natural. É algo que vai acontecer com o decorrer da história. E não é uma coisa que precisa ser anunciada, precisa ser avisada, né? Porque, querendo ou não, também é um spoiler. Porque da mesma forma que o leitor tá descobrindo sobre aquele personagem, o personagem também tá se descobrindo. Então, às vezes, abordar isso é muito complicado nas sinopses, né? E aí, quando a gente fala de livros de romance, livros de romance geralmente já mostram se o relacionamento vai ser um relacionamento LGBT, se vai ser um relacionamento hétero, né? Sáfico, aquiliano, enfim. E aí também eu já ouvi de muitos leitores que eles não gostam de ler sinopse, né? Gostam de ir direto pra história. E mesmo aqueles que leem a sinopse, nem sempre a gente quer ficar especificando na sinopse, em alguns tipos de livros, que os personagens vão ser assim ou vão ser aquilo, né? A gente coloca o que acha necessário na sinopse, né? Pra contextualizar a história. E o resto, o leitor descobre. Eu não preciso ficar especificando que o meu protagonista é gay ou é bissexual. Ou ele é hétero, mas vai começar a se entender bissexual, né? Porque tem muito livro assim também.
Então, nem sempre a gente precisa ficar especificando sobre o personagem na sinopse. Para isso, existe título, existe as tags, né, as categorias na Amazon. Então, se você entra num livro e ele tá na categoria LGBT, romance gay, romance lésbico, ou alguns derivados desse, é óbvio que a história vai ter personagens LGBTs. Então, é impossível você abrir aquele livro não sabendo do que ele vai se tratar futuramente. E aí, no caso de gatilhos, no meu ponto de vista, e eu acho que na maioria, gatilhos são avisos de conteúdo sobre aquela história que podem afetar determinados tipos de leitores. Por exemplo, existe gatilhos de depressão, ou seja, aquela trama ou determinado personagem aborda essa questão da depressão de uma forma que pode ser um pouco mais pesada ou não, mas que alguns tipos de leitores que já passaram por isso ou são muito novos podem interpretar de outra forma, né, e pode se sentir um pouco prejudicado com aquela narrativa, né, ou talvez ela não esteja no momento de ler um livro sobre depressão. Então ela já pula ali mesmo e fala, olha, eu não vou ler agora esse livro porque eu não estou me sentindo legal para lidar com gatilhos de depressão, mas eu posso voltar futuramente. É para isso que existem avisos de gatilho. Agora, colocar personagens LGBTs como aviso de gatilho, isso não existe. Não é como se pessoas LGBTs fossem despertar traumas ou desconforto, algo prejudicial a qualquer tipo de pessoa. Isso eu tô falando no caso de personagens LGBTs na trama, assim, naturalmente. Não estou falando de homofobia. Por exemplo, vai ter um casal gay, né, de 2 homens gays, que vai acabar apanhando na metade do livro. Isso é um aviso de gatilho de homofobia. Ou seja, tem personagens LGBTs que vão acabar sofrendo homofobia. Nesse sentido, tem muita gente que tem gatilho, né, de homofobia, principalmente se for muito gráfica. Se for aquele tipo de agressão que machuca muito, que tem sangue, ou que um dos personagens morre, isso é um gatilho fortíssimo e precisa sim ser avisado. Agora, se é só 2 personagens aquileanos, ou sáficas, ou LGBTs no geral, sendo felizes, ou em momentos tranquilos, né, aproveitando a vida, isso não deve ser um aviso de gatilho, porque isso não vai prejudicar ninguém. E aí a gente toca na questão do livre-arbítrio, né, da liberdade de expressão, porque o Brasil, ele é um país livre, a gente vive numa democracia, e se não desrespeita nenhuma lei, se não desrespeita ninguém, você pode fazer ou falar o que você quiser. Então, é complicado, do meu ponto de vista, eu julgar uma pessoa que não quer ler uma narrativa LGBT. É muito complicado porque eu preciso analisar. Por que determinada pessoa não quer ler uma narrativa LGBT? Eu consigo analisar isso da seguinte forma. Talvez essa pessoa, não se sinta confortável. Eu não vou nem entrar no quesito da religião, porque aí a conversa ficaria ainda mais longa. Mas talvez a pessoa não se sinta confortável, não seja a hora dela, né? Então, eu também não vou ficar falando ai meu Deus, a leitora tem que ler o livro com personagens LGBTs, ela querendo ou não. Não é assim que funciona, é livre-arbítrio. Se ela não se sente confortável para ler o livro com protagonista gay ou protagonista lésbica, ou enfim, com qualquer tipo de protagonismo LGBT, tudo bem. É um posicionamento dela, é uma questão dela. Ela é LGBT-fóbica? Provavelmente sim, né? Porque se ela não se sente confortável, ou se ela sente nojo, né? Que eu acho uma palavra muito forte, eu não gosto nem de usar. Ela sente nojo, ela não se sente, enfim, entretida com a história por causa desses tipos de personagem. É um direito dela. Querendo ou não, é um direito dela, né? A gente não tem como obrigar uma pessoa a ler um livro que tem determinado tipo de personagem. É um direito dela. É um direito escroto? É um direito escroto. É uma opinião escrota? É uma opinião muito escrota. Mas é uma coisa que a gente tem que entender também. Eu não escrevo livros para esse tipo de pessoa que tem ranço, ou que não gosta, ou não se interessa por literatura LGBT. Essas pessoas eu quero que se danem. Eu escrevo para as pessoas da minha comunidade, ou que são a palavra que a gente usava muito antigamente, né? Simpatizantes. Ou que gosta desse tipo de conteúdo, é para essas pessoas que eu escrevo. Então, as pessoas que não se interessam pelo meu conteúdo, eu não tô nem aí. Porque eu sei que é muita gente.
público LGBT, principalmente na literatura nacional, é um público nichado. Então eu tenho pouco público para alcançar, digamos assim, na bolha em que eu escrevo, né, em que eu trabalho. Então esse tipo de pessoa que não gosta, tem nojo, enfim, eu quero que essas pessoas se danem, mas eu não acho certo ter aviso de gatilho, e isso de forma nenhuma, né, para personagens LGBTs. E na sinopse, eu também não acho que seja necessário ficar sinalizando que tal personagem é daquela forma. Ainda mais se for um personagem se descobrindo, sabe? Você não precisa ficar pontuando que, ai meu Deus, ele é gay, ai ele é bissexual, isso e aquilo. Não precisa ficar rotulando as pessoas. Só deixa a pista de que talvez aquele menino goste do melhor amigo dele, ou aquela menina goste da melhor amiga dela. São pistas que estão na sinopse, e se a pessoa não sacar isso antes de ler, desculpa, mas eu não sei que tipo de leitura ela tá procurando. É isso, pessoal. Obrigada a todos que ouviram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram. Eu sei que esse episódio ficou meio curto, mas não se preocupe, tem episódio extra no meio da semana que vem. Então, vocês não vão ficar órfãos completamente daqueles episódios mais longos. É isso, pessoal. Obrigada a todos os convidados que me ajudaram nessa gravação daqui de hoje. Eu espero de verdade que vocês comentem bastante esse episódio, que vocês continuem comentando sobre o assunto conosco nas nossas redes sociais. Estamos presentes em todas elas através do @castsumários. E os arrobas e os links para que vocês comprem os livros dos nossos convidados, que tiveram lançamentos recentes, inclusive, estarão na descrição. Então é isso, pessoal. Foi um prazer entregar mais um episódio para vocês. Até a próxima e tchau.